Em fevereiro de 2023, a Mitsubishi Heavy Industries fez um anúncio que chocou o mundo da aviação. Depois de 15 anos de desenvolvimento, depois de 10 bilhões de dólares investidos, depois de testes de voo, pedidos de companhias aéreas e uma nova fábrica no estado de Washington, eles cancelaram completamente o programa SpaceJet. A aeronave voou. Funcionou. Recebeu pedidos da ANA, JAL e regionais americanas, mas nunca transportaria um único passageiro pagante. Enquanto isso, os mesmos engenheiros japoneses que não conseguiram finalizar seu próprio jato, eles projetaram asas de fibra de carbono para o 787, constroem fuselagens para o 777, fabricam componentes que literalmente mantêm juntos os aviões comerciais mais avançados da Boeing. Então vem a pergunta: se o Japão ajuda a construir os melhores jatos de passageiros do mundo, por que não consegue fazer um próprio? Essa não é uma história sobre engenharia ruim. O Japão tem alguns dos melhores talentos aeroespaciais do planeta. Essa é uma história sobre timing, política e uma indústria feita para punir quem entra de novo. E começa com uma decisão tomada em 1945 que atrasou o Japão em toda uma geração. Antes de começar, quero dizer que o Japão se destaca em aeronaves militares e de missões especiais, como o transporte tático C-2 da Kawasaki e o avião anfíbio de resgate US-2 da Shinmaiva. Mas este vídeo foca em jatos civis de passageiros, onde os obstáculos de mercado e regulamentação são muito maiores. Agora, para entender, precisamos voltar a 1945, quando o Japão se rendeu. Seus gigantes da indústria aeroespacial durante a guerra, Mitsubishi, Nakajima, Kawasaki, estavam entre os mais avançados do mundo. Essas empresas construíram caças lendários. Elas entendiam de design de aviões de alta performance como quase ninguém. Então, a ocupação aliada impôs uma proibição total à aviação japonesa. Nada de novas fuselagens, nada de motores, nada de programas de testes, nem mesmo pesquisa em aviação. Estudantes não podiam estudar aeronáutica, até o voo à vela foi proibido. A proibição durou 7 anos, até abril de 1952. 7 anos que pareceram uma geração inteira num campo que nunca para de avançar. Veja o que aquela proibição realmente destruiu. Não foram só fábricas e linhas de montagem, equipes de engenharia inteiras foram trabalhar com carros, trens e indústrias pesadas. Escritórios de design fecharam, túneis de vento foram reaproveitados, ferramentas foram descartadas. A memória institucional que torna possível desenvolver aviões, o conhecimento de design de fuselagem, a experiência e integração de sistemas, a cultura de certificação, tudo evaporou. Enquanto o Japão ficou congelado, Estados Unidos da América e Europa não perderam tempo. Eles fizeram a transição dos motores a pistão para os jatos. Construíram o DC-8, o 707 ou de Havilland Comet. Desenvolveram redes modernas de companhias aéreas e ecossistemas de certificação que viraram padrão global. Quando o Japão finalmente pôde voltar à aviação em 1952, o jogo já tinha mudado. Boeing e Douglas eram marcas globais com histórico comprovado. As companhias aéreas já estavam presas às cadeias de suprimento ocidentais. O Japão não estava só um pouco atrasado, estava uma geração inteira atrás, sem linha civil, sem clientes e sem nenhum histórico de certificação. A lição entrou na política do governo. Tentar voltar para a liderança seria incrivelmente arriscado e caro, mas o Japão precisava tentar. E o que veio depois moldou a estratégia aeroespacial japonesa por décadas. Final dos anos 1950. Governo e indústria criam a NAMC, Nihon Aircraft Manufacturing Corporation, um consórcio de 6 grandes fabricantes juntando recursos e talentos. O objetivo? Projetar e construir um turbohélice doméstico para rotas regionais, provar que o Japão consegue fabricar aviões de novo. O resultado é o YS-11, um turbohélice com 60 a 70 assentos voltado para mercados de curta distância. A equipe de design inclui Jiro Horikoshi, que antes projetou o caça Mitsubishi A6M0,
talento sério. A aeronave voa bem, é confiável em geral. As companhias aéreas domésticas JAL e ANA adotam o modelo. As apostas iniciais da JAL e ANA nas suas frotas os prenderam a ecossistemas ocidentais, adotando o Boeing 727 em 1965, sob pressão governamental para permitir as importações da ANA, e DC-8 737s nas décadas de 60 e 70 pela confiabilidade, enquanto o financiamento das exportações americanas e a política de alianças tornavam a Boeing uma escolha segura frente a designs locais ainda não testados. Alguns clientes internacionais compraram pequenas frotas. Mesmo quando companhias americanas como a Piedmont entraram, operando o 23WS-11, a maior frota estrangeira, o pós-venda atrapalhou o programa. Estoques de peças globais escassos, documentação inconsistentes e suporte de treinamento limitado afastaram pedidos repetidos de operadores mais cautelosos. Por um instante, parecia que o Japão poderia conseguir, mas os problemas ficaram evidentes. Os custos de desenvolvimento foram muito maiores que o esperado. A aeronave não era claramente mais barata, leve ou eficiente que concorrentes estrangeiros como o Fokker F-27. Não havia uma rede forte de vendas e suporte fora do Japão. Peças sobressalentes, treinamento, marketing, tudo subdesenvolvido comparado aos jogadores ocidentais que já faziam isso há décadas. E aqui está o problema estrutural que também assombraria a segunda tentativa japonesa. A Namco era basicamente um consórcio do Estado com múltiplos fabricantes. Decisões de design envolviam compromissos para manter todo mundo satisfeito. Lucro e competitividade comercial de longo prazo ficavam em segundo plano diante da política industrial e do prestígio nacional. A mentalidade operacional do programa era mais de projeto militar que comercial. A obsessão por critérios de desempenho impostos pelo governo bloqueava a consideração das reais necessidades dos operadores comerciais. As companhias aéreas se importam com custos operacionais e configuração da cabine. A Namco otimizava para as caixas de seleção burocráticas. O resultado? Cerca de 182 aeronaves construídas entre 1962 e 1974. Respeitável para uma primeira tentativa, mas não suficiente para manter o programa vivo. A economia não funcionava. O programa dependia de subsídios estatais durante toda a sua vida. Em 1971, o governo japonês anunciou que não iria mais fornecer apoio financeiro. O programa deu prejuízo e foi encerrado. O Japão saiu com uma mensagem clara: programas completos e indígenas de aeronaves comerciais são financeiramente arriscados. O Japão pode construir o hardware, mas não consegue ganhar o mercado facilmente. O YS-11 virou uma história de advertência nas salas de reunião por décadas e desencadeou uma mudança estratégica que definiria o papel do Japão na aviação pelos próximos 50 anos. Depois do YS-11, a ideia de outro avião comercial totalmente japonês virou um assunto politicamente tóxico. Ninguém quer se envolver. Dinheiro foi perdido, orgulho ferido. Mas a indústria japonesa percebe algo mais inteligente. Boeing, Airbus e depois Bombardier e Embraer precisam de fornecedores de alta qualidade. O Japão pode garantir retornos confiáveis construindo seções, em vez de aviões inteiros, que outro assuma o risco do mercado. A política industrial do governo passa a focar em materiais de alta tecnologia, componentes de precisão e parcerias que dividem riscos em programas internacionais. É uma retirada estratégica e funciona. Empresas japonesas, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries e Fuji Heavy Industries têm papéis principais no Boeing 767, 777 e 787. No 787, fabricantes japoneses fornecem cerca de 35% das peças, asas, asa central, fuselagem dianteira, mais de um terço do avião todo. No 777X, eles entregam cerca de 21%, seção central, fuselagem central e traseira. Não são componentes pequenos.
Os percentuais mostram que o Japão é um parceiro forte nesses dois programas. A vantagem? Contratos estáveis e de longo prazo valendo bilhões. Expertise técnica em estruturas avançadas. Laços sólidos com fabricantes ocidentais. Dividir o risco no 767, 777, 787 deu às empresas japonesas uma experiência quase de fabricante original, com poder de decisão no design de asas e fuselagens, sem o risco total do programa, como montar redes de venda ou correr atrás de certificações das companhias aéreas. Receitas previsíveis que não dependem de vender jatos direto para as companhias. Mas aí vem o custo oculto que iria atormentá-los. O talento aeroespacial japonês ficou focado em subsistemas, não no design do sistema inteiro. Viraram craques em fazer asas, mas perderam prática em integrar asas, fuselagens, aviônicos, motores e controles de voo em uma aeronave completa. Nenhuma experiência interna de ponta a ponta em programas civis dos últimos anos foi acumulada. O conhecimento de como certificar, vender, divulgar e dar suporte a um avião inteiro sumiu com o tempo. Quando chegasse a hora de tentar de novo, o Japão seria na prática um novato outra vez. E é aí que as coisas ficam realmente caras. Início dos anos 2000. A pressão para subir na cadeia de valor cresce. Não bastava ser só fornecedor de peças. Funcionários do governo e líderes da indústria começam a perguntar: por que não conseguimos construir nosso próprio jato? A Mitsubishi Heavy Industries lança o MRJ, depois rebatizado como SpaceJet, a chance do Japão para se redimir. Alvo: o mercado regional de 70 a 90 assentos dominado pela Embraer e Bombardier. Esse mercado está em alta. As companhias aéreas querem jatos regionais econômicos em combustível. O MRJ-70 acomoda entre 70 e 80 passageiros. O maior, MRJ-90, de 86 a 96. Os pontos fortes: aerodinâmica avançada, novos motores Pratt & Whitney Turbofan com engrenagem e alta eficiência de combustível, cabine confortável, projetada com o típico cuidado japonês aos detalhes. A Mitsubishi anunciou o conceito em junho de 2007, mirando a certificação para 2012, 5 anos. Quão difícil poderia ser? Muito difícil. A Mitsubishi tem um time de engenharia incrível, mas quase nenhuma experiência em liderar um programa completo de avião civil ou em lidar com certificações no estilo ocidental, principalmente a FAA. É genial em fabricar asas para a Boeing. Construir um avião inteiro é outro nível de desafio. Os problemas aparecem rápido. Aumento do peso. O avião vai ficando cada vez mais pesado conforme a realidade bate no projeto. Bugs na integração dos sistemas. Exigências de certificação que forçam a reestruturação do design estrutural e dos sistemas. Erros específicos incluíram documentação incompleta dos sistemas para rastreabilidade da FAA, redundâncias de fiação que não cumpriam os padrões e bugs na integração da aviônica que precisaram de redesenhos totais, revelando lacunas na cultura de certificação ocidental. 4 dos 5 atrasos foram causados, pelo menos em parte, por falhas em documentar o trabalho para certificação ou erros semelhantes. A Mitsubishi depois admitiu que não compreendia bem o complexo processo de certificação do tipo no começo. A Mitsubishi planejava uma linha final de montagem nos Estados Unidos da América, em Moses Lake, Washington, para testes de voo e proximidade com reguladores e clientes da FAA, mas mesmo isso não compensou as falhas de experiência fundamentais. Aquele conhecimento institucional sobre a cultura de certificação perdido durante o banimento de 7 anos nunca voltou por completo. Cada correção gerava mais atraso, cada atraso, mais custo. Cada aumento nos custos enfraquecia a confiança das companhias aéreas. Elas começaram a se perguntar se esse jato realmente iria chegar algum dia. O projeto ainda conseguiu o apoio real das companhias aéreas, pedidos firmes da ANA, 15, JAL, 32, e regionais americanas como SkyWest, 100, e Trans-States, 50, depois cancelado. Além de cartas de intenção de outras, mostrando interesse, mas não o suficiente para aguentar os atrasos.
E aí tem a armadilha da cláusula de escopo dos Estados Unidos da América, e essa é cruel. O SpaceJet é focado principalmente no mercado regional dos Estados Unidos da América, mas tem um problema que ninguém na Mitsubishi previu completamente. As cláusulas de escopo dos sindicatos de pilotos limitam as companhias aéreas regionais a aeronaves com peso máximo de decolagem abaixo de 86 mil libras e no máximo 76 assentos. É um acordo trabalhista feito para proteger os empregos dos pilotos das companhias principais. As versões iniciais do MRJ ultrapassavam essas limitações, e logo ficou claro que as regras não seriam mudadas. A Mitsubishi precisou rever projetos, dividir variantes e repensar todo o seu mercado principal. A ideia era desenvolver a variante menor, M100, para atender às cláusulas de escopo. Os anos passam. O produto deixa de ser o ideal para o mercado que havia sido planejado. Os custos de desenvolvimento passaram de 1 trilhão de ienes, algo entre 9 e 10 bilhões de dólares, dependendo da cotação. Enquanto isso, a concorrência não ficou parada. A Embraer aprimorou seus E-Jets. A Airbus comprou a C-Series da Bombardier e remodelou o segmento mais acessível com o A220, dando ao produto escala global e credibilidade. Então veio a Covid-19, que derrubou a demanda regional. Sob enorme pressão financeira, a Mitsubishi primeiro pausou o desenvolvimento em outubro de 2020 e cancelou o programa de vez em fevereiro de 2023. O voo inaugural do MRJ-90 foi em 11 de novembro de 2015. A aeronave voou, funcionou, mas nunca entrou em serviço. Depois de 15 anos de trabalho, os protótipos foram desmontados. O sonho morreu. Para o Japão, é um déjà vu do YS-11, só que em uma escala maior e muito mais cara. Queimados 2 vezes, perderam bilhões 2 vezes. Vamos ser claros, não é sobre talento em engenharia. O Japão claramente tem isso. Indústria automotiva líder mundial. Trem-bala que funciona com precisão de relógio. Robótica, eletrônica, ciência dos materiais. Tudo de nível mundial. Engenheiros japoneses ajudam a construir os aviões comerciais mais avançados que existem, mas aviões comerciais exigem 3 habilidades interligadas que o Japão tem dificuldade em juntar ao mesmo tempo. Primeiro, engenharia. Projetar, certificar e integrar uma máquina supercomplexa com milhões de peças. Segundo, capital. Investimento inicial de dezenas de bilhões com retorno em décadas, não em anos. Terceiro, infraestrutura comercial. Vendas globais, suporte e influência política para convencer as companhias aéreas que você estará por aí em 30 anos. E aí está a dinâmica do mercado que afasta os novatos. Quem vence fica com a maior parte. Companhias aéreas evitam riscos, não podem ter tipos de aviões abandonados com suporte fraco. E se elas comprarem seu avião e você falir em 5 anos, o avião vira lixo, manutenção fica cara, valor de revenda despenca. Boeing e Airbus oferecem frotas enormes em operação, redes globais de manutenção, mercados de leasing fortes e confiança no valor residual. Quando uma companhia aérea compra um 737 ou A320, ela sabe que pode vender depois. Tem mercado. Um novato como a Mitsubishi precisa enfrentar perguntas duras. Por que eu confiaria no valor de revenda do seu avião? Você ainda vai dar suporte a essa aeronave em 20 anos? O Japão tem dificuldade em responder isso de forma convincente. O risco cambial complicou tudo. Desenvolver em iene, vender em dólar e as variações da moeda exigiam volumes de venda ainda maiores para dar lucro. Difícil para um novato, diferente do caminho da Embraer, que juntou décadas de apoio estatal com vitórias globais constantes. E depois de 2 falhas caras, ficou trauma institucional. Burocratas e executivos sabem que programas inteiros de aviões podem acabar com carreiras se falharem. É mais seguro fabricar asas para Boeing, fornecer peças para Airbus, do que apostar o futuro da empresa em um jato nacional que talvez nem decole. Esse conservadorismo não é irracional. Mostra como o fracasso é pesado nessa indústria. Programas de aviões vivem ou morrem em prazos de 30 anos. Um erro pode custar bilhões.
Vamos entender por que o Japão não conseguiu conquistar esse mercado. Primeiro, não existe um mercado interno natural grande o bastante para incubar um campeão nacional. Os Estados Unidos da América têm United, American, Delta e Alaska comprando jatos americanos em massa, volume garantido, um campo de testes. A Europa tinha várias companhias aéreas nacionais comprando aviões europeus, que depois se consolidaram em torno da Airbus com apoio governamental. O Japão tem a JAL e a ANA como principais players, mas duas companhias não sustentam um programa aeronáutico. Um avião só para o mercado doméstico não justifica o custo de desenvolvimento. Tem que ser sucesso global desde o começo. Isso é extremamente difícil. A população envelhecida do Japão e o crescimento estagnado ainda reduzem o apetite por apostas de 20 e 30 anos de prestígio com retorno baixo, priorizando vitórias rápidas em robótica em vez de foguetes na aviação. Segundo, entrada tardia num duopólio saturado. Quando o Japão estava pronto para criar um jato moderno de grande porte, Boeing e Airbus dominavam completamente o segmento de mais de 150 assentos. Embraer e Bombardier dominam os jatos regionais. Você pode argumentar que nos Estados Unidos da América substituir jatos regionais como o E-175 será realidade para todas as companhias em breve. Mas as limitações das cláusulas de escopo não mudaram. A Mitsubishi não podia esperar. Qualquer produto japonês seria mais caro para lançar, mais difícil de vender, sem um histórico longo, competindo contra famílias estabelecidas com economia comprovada e décadas de refinamento. Terceiro, política industrial e fragmentação. Isso gera design por compromisso, estruturas de gestão complexas e falta de clareza na responsabilidade quando algo dá errado. Compare com uma única empresa dona do programa e do risco. Decisões claras, sem compromissos de comitês, sem burocracia no meio. A cultura de consenso no Japão, forte em várias indústrias, vira fraqueza no desenvolvimento de aviões, onde velocidade e ação decisiva são essenciais. Aqui está a verdade contra-intuitiva. O Japão encontrou seu ponto doce. Como fornecedor de primeira linha, o Japão pode se especializar em componentes de alto valor. Asas, estruturas compostas, barris de fuselagem. Eles aproveitam sua excelência em manufatura sem precisar controlar vendas, marketing e a infraestrutura global de suporte. As receitas vêm de contratos de compartilhamento de risco a longo prazo. Fluxos de produção previsíveis ligados ao sucesso da Boeing e Airbus. Quando a Boeing encomenda peças para 500 Dreamliners, os fornecedores japoneses recebem receita por todas as 500. Sem negociações com companhias aéreas, só excelência em fabricação. Menor visibilidade significa menos risco. Se um programa vai mal, como o 7478 ou A380, os fornecedores sentem a queda pelos pedidos reduzidos, mas não entram em colapso. Eles se diversificam em vários programas. Esse foco em fornecedores se alinham com a mudança do Japão para a defesa, espaço, como o caça de sexta geração FX-GCAP, com o Reino Unido e Itália trazendo retornos estratégicos sem a volatilidade do mercado civil. Se um jato totalmente japonês fracassa, bilhões perdidos, vergonha nacional, queda política, carreiras destruídas. Escolher ser fornecedor é gerenciamento racional de riscos, dado o histórico do Japão. A ironia silenciosa? Sem as asas, sistemas e estruturas feitos no Japão, alguns jatos ocidentais seriam mais difíceis de fabricar ou menos eficientes. O 787 é cerca de 1/3 fabricado no Japão. O Japão é um pilar-chave na fabricação global de aviões de passageiros. Só não tem seu nome estampado no bico do avião. Então, por que o Japão nunca conseguiu construir um avião de passageiros de sucesso? Agora as peças se encaixam. As proibições pós-guerra apagaram sua vantagem inicial na aviação e romperam o conhecimento institucional. 7 anos de ausência forçada criaram uma lacuna que nunca foi totalmente preenchida. O YS-11 ensinou a Tóquio que fabricar aviões totalmente japoneses é financeiramente arriscado. A política mudou para ser o melhor fornecedor, não um concorrente direto.
Quando o Japão tentou novamente com o SpaceJet, desafios na certificação, restrições de mercado mal avaliadas, atrasos, estouros de custos e o timing brutal com a Covid o enterraram. 2 tentativas principais em 60 anos, 2 lições dolorosas, bilhões em perdas. Cada fracasso reforça uma narrativa dentro do governo e da indústria. É melhor entrar em parceria do que liderar. A conta risco-retorno simplesmente não fecha. Será que o Japão tentaria outra vez? Precisaria de um mercado-alvo claro e estável. Talvez um jato regional híbrido elétrico de próxima geração ou uma aeronave especializada para curtas distâncias em rotas de ilhas do Pacífico Asiático. Algo que Boeing e Airbus não estejam focando. Um nicho defendível? Um jato regional STOL híbrido elétrico para as rotas insulares do Japão e arquipélagos do ASEAN, usando tecnologias novas e eficientes para trajetos curtos e frequentes. Seria necessário o apoio massivo do governo e garantias contra riscos. Um compromisso de 20 a 30 anos, aceitando que os lucros podem ser pequenos na primeira década. Mas o cancelamento do SpaceJet é recente. Ninguém quer ser quem aprova outro programa bilionário que fracassa. A demografia e economia do Japão estão mudando o foco para robótica, defesa, espaço e materiais avançados. O programa do caça de 6ª geração com Reino Unido e Itália oferece uma forma de aplicar o conhecimento aeroespacial sem risco de mercado comercial. Ser um fornecedor mundial de ponta pode ser mais lucrativo, menos arriscado e alinhar melhor com a atual estratégia industrial do Japão. Então, o Japão segue essencial para aviões de passageiros, construindo as asas que os mantêm voando, as fuselagens que seguram os passageiros, as estruturas que aguentam as cargas, só que nunca com seu nome na cauda. Nunca a marca que as companhias aéreas escolhem. Nunca o fabricante original que leva a glória e o risco. E talvez, depois de 2 lições caras, é exatamente aí que o Japão quer estar. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?